Bem, gente, hoje eu vim conversar com vocês sobre um processo que eu tive há umas 2 semanas. Eu tinha minha consulta de rotina com a médica. Eu fui e ela me perguntou como eu tava. Aí bem, doutora, eu continuo com as medicações, são 2 de manhã, 2 à noite. Continuo fazendo terapia. Para eu viver, eu preciso fazer pelo menos 3 horas de academia por dia. 2 horas normalmente pela manhã e 1 à noite. E preciso também dar um sono à tarde. Essas 3 etapas do meu dia, elas precisam estar presentes, porque se eu não faço essa atividade física pela manhã, a fadiga vem muito forte. À noite, eu vou novamente para a academia, que é para que eu consiga dormir um pouco melhor. Eu também tomo as minhas medicações, são 2 pela manhã e 2 à noite, e assim eu consigo viver. Quando eu falei isso, ela olhou nos meus olhos e falou assim: não é normal para você conseguir viver, você ter que fazer tudo isso. Você ainda está num sofrimento muito grande com a fibromialgia. Realmente eu tô. Aí ela falou que no sábado anterior, ela tinha ouvido uma palestra sobre o cannabis medicinal. E perguntou se eu já tinha lido. Falou para que eu lesse alguma coisa e que voltasse depois com ela, vendo se eu gostaria de fazer o uso, o tratamento. E eu falei para ela que eu já tinha lido muita coisa sobre ele, até porque eu, como veterinário, eu fazia um curso de terapia integrativa com animais e via que ele tinha muitos resultados em cães ou gatos, né, principalmente aqueles com doenças neurológicas, e via bastante evidência científica. Vi também no ser humano que já tem algumas evidências científicas desse tratamento, e falei que eu queria testar sim. E então ela me deu a receita, aquelas receitinhas azuis, pediu que eu voltasse um mês. Aí eu saí de lá, mas eu saí pior do que eu cheguei. Não porque ela me tratou de alguma outra forma, não, porque ela conseguiu ver nos meus olhos o meu sofrimento. E às vezes quando você é tão acostumada já a falar sobre a dor, eu tô com dor, você nunca chega a um ponto onde você para e fala assim: gente, alguém olhou para mim e viu diante dos meus olhos que eu tô sofrendo. E isso me deixou muito impactada, porque eu sei que tem pessoas que sofrem com muito mais dores do que eu, com muitos mais desastres, outras coisas podem acontecer do que eu, mas naquele momento eu estava sofrendo por mim, naquele momento eu comecei a sofrer por mim. Eu me vi na visão do outro, do jeito que o outro estava me enxergando. E eu saí com aquela receita, eu não consegui parar na farmácia, porque eu ainda estava muito impactada com aquilo. Porque ela falou assim: você já está lotada de medicação, não tem mais medicação que eu possa passar para você. Você já está sobrecarregada e você já está fazendo essas. Não é possível que para uma pessoa viver, ela tenha que fazer 3 horas de academia por dia e tenha uma vida assim. Então, vamos tentar isso para ver se você consegue ter uma melhor qualidade de vida. Com isso, eu fiquei meio deprê, sabe? E aí eu passei quinta, sexta. Na sexta eu consegui chegar até a farmácia e perguntar o valor. Realmente é um valor bem alto. Não é fácil conseguir esses valores, porque não é... Quando você vai inserir o CBD, o cannabis, nas suas medicações, você não insere ele e já tira os outros. Você vai inserir ele e depois o médico vai começar a desmamar dos outros medicamentos. Aí eu fui na sexta-feira, vi que o preço era realmente alto e falei que depois eu voltava. Aí passei o final de semana. Quando foi na terça-feira, eu tive terapia, né, com a psicóloga. E pela primeira vez em mais de 1 ano que eu faço terapia, eu consegui dizer para minha terapeuta o quanto eu estava sofrendo naqueles dias, mas um sofrimento por mim, porque muitas vezes eu fecho os olhos e penso: será que eu só vou parar de sofrer quando eu partir daqui? Porque eu tenho dor todo dia, é muito difícil viver assim. E eu preciso achar uma melhor qualidade de vida. Gente, tirando glúten, eu já tirei glúten, só não consegui tirar o leite até hoje, né? Mas já tentei tirar glúten, já faço dieta, faço isso, faço aquilo e não consigo eliminar essas dores. E aí eu fui falar isso para minha terapeuta, conversei sobre isso com ela. Não, a minha família nunca reclama de eu falar que eu tô com dor daquele dia.
Mas eu me sinto um peso porque até mesmo as receitas, o dinheiro que vai entrando na família, acaba sendo muito dele direcionado para minhas terapias, para minha fisioterapia que eu faço, para minha psicóloga e uma boa parte para os meus medicamentos. Isso tudo dói no meu coração, porque é dinheiro que eu poderia estar investindo em outra coisa, que eu poderia estar investindo nos meus filhos, e esse dinheiro ser boa parte ser redirecionada para mim, isso me faz com que eu tenha o sentimento de ser um peso. E aí eu pude expor para minha terapeuta todos esses detalhes. E fiquei sim muito triste, e eu falei assim, olha, eu sei que tem gente que está sofrendo, que hoje em dia, nesse momento sofre mais do que eu, pessoas que perdem filhos, pessoas que sofrem com as enchentes, mas nesse momento eu vou tirar um momento para sofrer por mim, porque realmente eu estou sofrendo. E realmente, quando a médica chega ao ponto de me passar o cannabis, não que seja algo muito fora da terapêutica, mas os médicos hoje em dia que seguem um tratamento mais alopático, ou seja, com as medicações vendidas em farmácias e tudo, eles não aderiram ainda completamente ao tratamento de cannabis, até porque tem muitos estudos já, mas eles ainda querem mais estudos para aprender até a lidar com essa medicação. Então eu fiquei muito deprê, falei para minha psicóloga, conversei, e pela primeira vez eu chorei do início ao fim da terapia, porque eu estava triste. E essa minha tristeza vinha por todo esse final de semana. Eu pensando nas coisas que eu tenho que fazer, eu pensando, como diz meu marido, que minha cabeça trabalha muito mais que o meu corpo. Ele fala até que o meu corpo é o freio para tantos projetos que eu tenho na minha cabeça, para tanta coisa que eu quero fazer. E quando eu começo a fazer demais, o corpo reclama. Então a médica passou, eu fui na farmácia, vi o valor da medicação, conversei com a minha psicóloga, falei que eu não gostaria de ter mais isso. Ela falou assim, mas você precisa conversar com a sua família. Eles não estão dizendo para você que você é um peso, então por isso você não precisa deduzir o que o outro fala sem o outro ter falado. Você precisa também respeitar que cada um está lhe acolhendo do jeito que pode lhe acolher. Isso é a prova de amor que eles podem dar para você. E já estava no final da terapia naquele dia, que são 50 minutos, né? E ela falou assim, Cíntia, porque ela viu que naquele dia, depois de 1 ano já com ela, mas naquele dia eu consegui externalizar para ela o que estava no meu coração. O que estava fazendo desses dias, meus dias, serem mais tristes. E ela falou assim, Cíntia, faz o seguinte, nós vamos acabar a terapia já, mas eu gostaria que durante essa semana e até a próxima sessão, toda vez que você sentisse isso, tivesse esses sentimentos profundos e tristes, boa parte deles, você escreva até para você mesmo, porque de certa forma, você escrevendo, você vai estar colocando aquilo para fora, até mesmo escrevendo no papel, você vai estar colocando para fora e não vai estar remoendo em tantos momentos aquela dor que você está sentindo. Você pode falar através dessa sua fala, escrita mesmo, mas você está conversando com você mesmo. Você está conversando, porque muitas vezes eu já chego até para a psicóloga toda armada, falando assim, não, eu estou sentindo isso, mas eu sei que tem isso. Então, coloque esses sentimentos para fora. E foi um dia mais difícil aquele, depois, né? Quando foi no dia seguinte, eu conversei com meu marido e falei o que eu tinha passado na terapia. E eu falei que ela tinha falado que eu escrevesse tudo. Aí ele falou assim, tá vendo? Às vezes você precisa escrever e quando você fala com alguém também, você consegue expulsar aqueles sentimentos ruins. É como se fossem aqueles demônios que estão dentro de você. E você se torna mais leve. E a partir de então, eu comecei a fazer isso também. Eu vou ter outro vídeo com vocês que eu vou falar dessa saga que eu tive até conseguir comprar meu primeiro frasquinho. Vou mostrar aqui para vocês, certo? Assim. Esse aqui é o meu primeiro frasquinho de cannabis. É o cannabis sativa.
né, de um laboratório de confiança. Depois eu vou explicar para vocês que o cannabis, ele tem o CBD e o THC, que precisam estar em proporções boas para que eles possam agir no nosso sistema endocannabinoide e tudo e tal. E aí depois eu vou mostrar para vocês que eu consegui. Eu já tô tomando uns 3 dias, tô tendo sentimentos bem variados com ele. E aí eu vou compartilhar com vocês também essa minha saga. Hoje, eu queria compartilhar com você, porque eu já compartilhei no vídeo passado o bem que me fez a academia, o bem que tem me feito a academia. Eu tô ao final de semana eu tô sem ir, mas já vou me arrumar para ir hoje. Mas eu quero compartilhar com você também o bem que está me fazendo fazer a terapia. Foi muito tempo para que eu conseguisse explanar para ela esse meu sofrimento diante dessa carga que eu carrego, também por conta da fibromialgia. Demorei 1 ano para conseguir fazer isso. Muitas vezes falava outras coisas, muitas vezes falava que eu sentia isso, mas eu sabia que minha família me entendia. Muitas vezes eu falava e dava na mesma hora a solução dos meus problemas, né? E dessa vez eu consegui falar e trabalhar esses sentimentos que eu tô tendo. Então realmente é muito importante você fazer uma terapia. Se você não pode fazer uma terapia, escreve para você, arranje uma amiga e conversa, para que você não fique remoendo dentro de você e isso lhe cause mais dores. Já que nós temos tantas dores com a fibromialgia, se a gente conseguir tirar esse pezinho de cima da gente e conseguir dividir com alguém já é muito bom. Mas nada substitui a terapia, claro. Se você conseguir uma profissional, no SUS é possível ter essas profissionais. Depois eu vou colocar para vocês, tem alguns locais que oferecem esse serviço em preços populares, que são muito bons também. E esse é mais um compartilhamento dessa minha caminhada. Logo eu voltarei para vocês para conversarmos sobre o cannabis e vou dar pelo menos talvez uma semana, alguns dias mais para eu ver como é que eu estou me sentindo. Eu sei que ele só vai mesmo fazer efeito depois de uns 15 dias, que ele vai começar a fazer efeito, mas se nós conseguirmos algum efeito e assim melhorar um pouco a nossa qualidade de vida, já tá bom demais, né? Então beijinhos, fiquem com Deus e tenha dias menos dolorosos.